Pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado, um programa Projeto de Vida. O programa Projeto de Vida, ele vem todos os sábados das 10 às 11 horas da manhã. Ele é patrocinado pela APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. E essa associação, essa APEX, qual que é o objetivo dela? É uma instituição sem fins lucrativos que visa ajudar as pessoas a identificar o seu projeto de vida, a sua programação existencial. Nós vamos falar aqui muitas vezes uma palavrinha chamada Proexis. Proexis é programação existencial, que é basicamente o projeto de vida. Bem, o que nós temos como uma informação assim de base, né? Pré-requisitos. A gente admite, né? Você não necessariamente precisa acreditar o que nós falemos aqui. Nós buscamos um processo científico, nós buscamos trazer pesquisa, autopesquisa e assim vai. A base da informação, quando a gente fala de projeto de vida, a gente admite o quê? Admite que você, eu, algumas pessoas, não são todas as pessoas, tiveram uma oportunidade de fazer um planejamento da vida humana. Esse planejamento significa o quê, né, na prática? Significa o seguinte: nós temos como base, nós admitimos que somos muito mais do que esse veículo material, biológico, esse corpo de carne e ossos. Isso significa que a nossa existência, ela continua mesmo depois que esse corpo vir a falecer. Então esse princípio, ele demonstra que nós somos, na prática, imateriais, que a matéria é apenas uma forma, um meio de evolução. E que nós temos diversas vidas humanas. Essas vidas humanas a gente chama de série de existências, que muitas pessoas podem até usar outros nomes, do tipo reencarnação, ciclo de vidas, ou seja, oportunidades de você renascer, de ter um novo corpo, filho de um pai e de uma mãe diferente, nascendo em países diferentes, e assim nós temos uma oportunidade de evoluir, de ajustar e crescer. Aí você fala, poxa, mas como você se baseia nessa informação? A gente baseia porque existem fatos, né, pessoas que lembram de vidas passadas, já existem diversas investigações, até crianças. Se a gente for olhar ali na internet, History Channel, né, canal de história, eles já fizeram pesquisa em diversas situações de crianças que lembram das vidas anteriores. Na Índia, por exemplo, tem casos de crianças que chegam e falam, minha ex-mulher mora em tal lugar. E vai lá e fala o nome dos filhos. E basicamente coloca coisas pessoais. Ou seja, existem evidências que, de alguma maneira, já, para quem não admite, para quem não vivenciou uma retrocognição, uma lembrança de outras vidas, ele vai achar aquilo meio estranho, vai achar que são outros fenômenos parapsíquicos. Nós sabemos que existem diversos fenômenos parapsíquicos, mas nós admitimos então que a retrocognição ou a lembrança de vivências passadas é um fato. Eu tive, muitas pessoas que eu conheço tiveram também lembranças de vidas passadas. Então isso, de alguma maneira, nos coloca um ponto pacífico que nós somos muito mais do que esse veículo aqui mais rústico. Agora, o que também é um outro fato é que nós admitimos em vivências passadas, não só vivências dentro do corpo físico, mas entre uma vida e a outra, em outras dimensões. Aí você fala, poxa, mas isso parece bem esquisito? Não é. Se você buscar na internet, tem muita gente que já passou pela EQM, Experiências da Quase Morte, e vão lembrar e vão narrar vivências justamente extracorpóreas, além do corpo biológico. Então, o que a gente admite? Que entre uma vida e a outra, não é todo mundo, mas uma fatia da população tem uma oportunidade de estar lúcido.
Tá? Assim como aqui tem pessoas que estão lúcidas e outras não, vamos imaginar, não tem pessoas agora que estão acamadas num leito de hospital? Eles estão tendo uma vida humana, tanto eu quanto você, aqui dentro de um processo da vigília física ordinária, só que aquelas pessoas, elas não sabem o que está acontecendo porque estão doentes, estão acamadas, então basicamente ela não tem lucidez. Tá? Por exemplo, o estado de coma é uma das situações que nós temos aqui nessa dimensão humana, em que a pessoa ela não tem lucidez, muitas vezes, do que está acontecendo agora. E o que acontece, pessoal? Com base, então, nessas informações, nós admitimos que é possível planejar e programar a próxima vida humana. É possível nós termos já programados e ajustados essa vida. E aí você fala, bom, mas o que isso significa? Significa o seguinte, que quando você programa uma vida humana, você geralmente traz algumas ideias inatas. Nós podemos observar a precocidade de muitas crianças? Sim. Por exemplo, a gente vê que tem crianças que logo lá na infância, 4 anos, 3 anos, ela já tem uma percepção e traz ideias que os pais ficam falando, poxa, de onde que essa criança tirou isso? Será que ela escutou da televisão? Será que ela escutou do rádio? Será que ela prestou atenção em adultos? E muitas vezes não, são ideias que ela traz de outras vidas. Por exemplo, valores. Um desses valores, gostar de animais. Tem crianças que gostam de animais, que se dão bem com animais, outras não. E outra, nós vamos perceber que às vezes, a gente já viu esses casos, se vocês buscarem na internet, tem criança que sabe jogar xadrez e ganha de um campeão atual de xadrez, ou de um dos campeões. Aí você fala, poxa, mas a criança teve tempo para estudar xadrez e se aperfeiçoar naquilo, como que ela consegue ganhar ou competir com um adulto? Olha o caso, por exemplo, de uma criança que toca piano, e aí você fala, são anos para você estudar piano e tudo mais, e colocar à prova. Então, estas são algumas das evidências que não se consegue explicar por lógica, e que uma das hipóteses que a gente está colocando é que ela já teve uma outra vida humana. Tá? Agora, você não precisa admitir isso, mas vamos pensar, o que esse programa traz, além dessa reflexão básica? A gente traz o seguinte, vamos estudar o que as pessoas estão fazendo e refletir na nossa intraconsciencialidade, nós conosco mesmo, ali na calada da noite, ali com a cabeça no travesseiro, e fazer aquela pergunta, o que você está fazendo da sua vida humana? Para que ela está valendo? Quais são as suas metas evolutivas? E assim vai. Então, só por isso, esse programa já tem uma grande valia de trazer essas reflexões. Bem, então hoje nós teremos aqui, sempre trazemos uma entrevistada ou entrevistado, e nós teremos hoje a Thalissa Cardoso. A Thalissa, ela vai trazer um tema sobre a desinibição dos pensamentos, dos sentimentos e das energias. Tem muita gente que é inibido, ela está falando da desinibição. Sempre no começo do nosso programa, a gente joga também uma pergunta no ar, que é para você refletir, lá no final nós vamos trazer a resposta e nós discutimos. A pergunta de hoje é sobre o seu projeto de vida, a sua programação existencial. O que significa aporte existencial? Você já ouviu falar em aporte financeiro? Bem, aqui nós estamos falando de aporte existencial. Você já parou para pensar sobre isso? Avalie se na tua existência você recebeu algum aporte e vamos discutir mais à frente. No início do programa, nesse primeiro bloco, sempre trazemos uma mensagem do pesquisador Caio Polizel, e ele fala sobre o momento de autogestão. Vamos a essa dica de hoje e já retornamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou falar sobre um tema relacionado à área profissional e a área pessoal, do autoconhecimento, da autorreflexão. Eu vou aproveitar aqui uma referência que existe na área da administração, que é um autor conhecido, Peter Drucker. E o Peter Drucker, ele escreveu vários conteúdos, mas existe um conjunto de lições que até é escrito dentro de um e-book,
que é o chamado Guia Definitivo para Entender Peter Drucker. E eu ressalto aqui 7 lições que, segundo o e-book, eles ampliam até essa quantidade, mas eu vou ressaltar 7 lições que provavelmente Peter Drucker gostaria que cada um dos profissionais, das pessoas, aprendesse. Para quem não conhece o Peter Drucker, ele é o, podemos dizer, como o pai da administração moderna, e que ele influenciou, e também ainda podemos falar que ele influencia o trabalho e o pensamento de várias pessoas, empresas ao longo do mundo. Entre outras coisas, o que eu acho bem bacana de falar é que o Peter Drucker ele acreditava fielmente que a condição humana ela podia ser desenvolvida pela gestão mais eficaz e pela liderança mais ética em todas as organizações, em todas as empresas pelo mundo. Isso por si só já é bem bacana de pensar. E aí as 7 lições que eu estou considerando aqui com bastante valiosas para ressaltar na nossa conversa, eu começo aqui falando da primeira delas. Seja autoconfiante. O Peter Drucker ele falava muito sobre o desenvolvimento do senso de segurança, que seria um passo a passo desenvolvido ao longo dos anos. Então, a autoconfiança prescinde do autoconhecimento. A gente aqui na Conscienciologia fala muito da realidade do autoconhecimento, da autopesquisa. Então, o primeiro ponto aí, fundamental a ser refletido, é esse da autoconfiança, para que você pare e reflita sobre esse. Que outro ponto ele gostaria, provavelmente, que todos tivessem se desenvolvido? Ele falava, se continuar fazendo o que fez no passado, você fracassará. Em resumo, ele ressalta que as empresas que se apegam no passado estão fadadas ao fracasso. E também podemos relacionar isso com as pessoas. Aquela pessoa que fica olhando somente para aquilo que funcionou em determinado momento, aquilo que ela tinha em determinado momento, os relacionamentos, e não olha para o futuro, provavelmente vai ficar para trás. Terceiro ponto que eu quero ressaltar é aborde os problemas com ignorância. Essa era uma das falas dele. Segundo Drucker, ele falava que ninguém precisa ter medo da própria incapacidade de resolver um problema. Nós temos que olhar para aquele problema e falar, ok, eu não conheço, mas eu tenho ênfase, eu gostaria de aprofundar e aprender, entender o que envolve isso tudo. O quarto ponto é desenvolva seus conhecimentos extras. Peter falava que, e sustentava enfaticamente que outros elementos eram importantes, pois contribuíam para a formação do gestor completo, eficaz. Então, aquilo que nós falamos aqui na Conscienciologia da importância da polimatia, de você ter um bom nível de conhecimento de diversas realidades. E essas diversas realidades precisam refletir você ser um especialista em uma temática, mas ter uma visão genérica, generalista em diversas outras áreas. O quinto item é o item: o desempenho notável é incompatível com o medo do fracasso. Então, eu não devo ter medo de fracassar, porque fazendo, desenvolvendo, se submetendo a todo o conjunto de riscos que ocorrem no dia a dia, que nós vamos, de fato, ter um bom desempenho. Mas eu preciso arriscar, ter teática, eu preciso pesquisar, eu preciso fazer aquilo, correndo os riscos, obviamente, calculados, mas é importante se traçar este caminho. O sexto, penúltimo item: você não pode prever o futuro, mas pode criá-lo. Uma das mais frequentes frases do Drucker era essa: pare de se preocupar com o seu ambiente no futuro. Ninguém pode prevê-lo. A gente pode influenciar, tem o contexto da programação existencial, mas a gente não pode prever o futuro. Então, viva o presente, vivencie tudo o máximo que você puder, com lucidez, com discernimento, mas fazendo e trilhando um melhor futuro, porque está na sua mão essa construção. E o sétimo e último item é preciso conhecer as pessoas para liderá-las. É muito importante cada um de vocês pensar sobre isso, qual a importância de ter um vínculo maior com as consciências com as quais interagimos. Então fica aqui a provocação para você pensar e entender um pouco mais sobre um conjunto de itens que possibilitam você a conduzir um dia a dia melhor, pessoal e profissional. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão.
Então, pessoal, vocês gostaram ali da questão das ideias do professor Caio? Lembrando que o professor Caio, ele é organizador de um livro que é justamente sobre autogestão consciencial. E esse livro de autogestão, ele está à venda no www.shopcons.com.br. E lá no Shopcons você pode escolher esse livro e outros e receber aí no conforto do seu lar. Agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno já estaremos com a Thalissa para falar sobre a desinibição dos pensamentos, dos sentimentos e energias. Fique conosco. Pessoal, voltamos. Estamos aqui no meu, no seu, nosso programa Projeto de Vida. Meu nome é André Chataloff. Esse programa sempre vai ao ar entre as 10 e 11 horas. E o nosso objetivo aqui é discutir temas relacionados à vida humana, ao que você está fazendo, às suas metas evolutivas. Isso é super importante. E trazemos aqui entrevistados, entrevistadas, né, que são, vamos dizer assim, verdadeiras pérolas, trazendo a sua experiência para debater certos assuntos. E agora nós vamos falar com a Thalissa. Tudo bem, Thalissa? Olá, bom dia a todos. Tudo bem, André? Tudo bem. Então vou apresentá-la e aí a gente já começa o nosso bate-papo. Então, Thalissa Cardoso, ela é formada, ela está formando em psicologia, está no 10º ano, quer dizer, está no forno, né? Ou seja, está nos últimos instantes ali para ganhar o canudo dela, que muito conquistado, né, tal. E conheceu a Conscienciologia em 2015. Ela é voluntária desde 2017. Atualmente, ela faz um voluntariado aqui numa instituição em Foz do Iguaçu chamada CAEC. Você já conhece o CAEC? Você pode entrar no site e ter mais informações. O CAEC é uma sigla de Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. É uma instituição aí até bem assim antiga na cidade. Ela já tem mais de 20 anos. E o que se passa? Ali tem muitos laboratórios, tem uma grande biblioteca e também, além da biblioteca, que é uma coleção de livros, outras tecas, outras coleções. Por exemplo, se você quer conhecer coleções de conchas, coleções de miniaturas, coleções de selos, coleções de gibis, ou seja, tem uma série de coleções. Vocês sabem que o CAEC, ele tem um projeto que é um projeto supra-institucional que é de fazer um mega centro cultural aqui em Foz do Iguaçu. Esse projeto, pessoal, para vocês terem uma ideia da seriedade, ele abarca um desenho arquitetônico feito por Oscar Niemeyer. Em vida, ele já tinha mais de 100 anos quando chegou e fez ali um projeto para a nossa região. Isso vai acontecer, né, aqui dentro dos próximos anos. A gente sabe que nesse período, né, de pandemia, esse período tal caótico que o planeta está passando, uma dor de barriga planetária, né, a gente teve aí muitos projetos que ficaram um pouco de stand-by. Mas, então, essa instituição CAEC tem muitas escolas que vão visitar, ela é muito séria, muito importante. E a Thalissa é voluntária lá. Thalissa, qual é a área que você voluntaria no CAEC? Eu sou voluntária da área de comunicação. Olha só, é uma comunicadora que está falando conosco. Então, perfeito. Então, a gente percebe que ela é docente também na área, né, ali na Conscienciologia. E também já fez verbete. Você sabe que todo dia o CAEC ele passa tertúlias. Quando a gente entra na página ali na internet, você tem acesso às atividades que acontecem à distância, sim, ou que são presenciais e transmitidas online. É bem interessante, vale a pena de você estudar, tem uma programação bem rica, né? Vale a pena entrar lá. Agora, então Thalissa, você vai estar trazendo aqui as suas informações para a gente. A primeira pergunta que não quer calar é: por que você foi se interessar por esse tipo de tema? E também fala para a gente qual que é a importância de falar sobre
pensamentos e sentimentos. Então, bom dia a todos, bom dia, André. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, né? É um prazer estar aqui com vocês. E sim, eu sou voluntária do CAEC na área de comunicação e meu tema de estudo é a desinibição, porque isso era um problema para mim. Então, o que mais me motivou, o que mais me interessou nesse tema era que eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Então, eu era extremamente fechada, eu não gostava de falar em público, eu não gostava de aparecer. Então, sempre quando eu tinha oportunidade, eu me escondia, né? Eu evitava aparecer porque eu não queria me sentir mal. E aí eu comecei a olhar para aquilo e perceber que eu precisava melhorar, né? Nunca chegou a ser uma fobia social, mas estava se aproximando disso. E aí eu preciso reciclar, eu preciso realmente me movimentar nesse sentido. E aí eu fui fazendo alguns cursos dentro da Conscienciologia e que foram exatamente me mostrando a importância desse tema da gente desinibir, ou seja, da gente se expressar de uma forma autêntica, de uma forma natural. Porque se a gente não faz isso, como é que então a gente vai cumprir aquilo que a gente tem que cumprir, né? A nossa proeza. Ela acaba ficando em defasagem se eu não me posiciono, se eu não falo o que eu estou pensando. Então, exatamente por isso que eu escolhi esse tema inicial, né? E isso tem um pouco, então, a segunda pergunta, né? Qual que é a importância da gente falar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Então, vamos começar pelo contrário, né? O que acontece com a gente quando a gente não fala aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, né? Vamos supor a seguinte situação, né? Eu e a André, a gente conversou ali e a gente brigou. A gente entrou num conflito e eu não conversei com você sobre aquilo que me incomodou na sua fala, né? Então, aquilo que aconteceu vai ficar na minha cabeça. Aquele incômodo, aquela situação, aquele desconforto. E quando a informação está na cabeça, a gente começa o processo de ruminação mental. Fica ruminando, pensando sobre o fato, pensando sobre aquilo que o André me falou, aquilo que eu falei para o André, e sendo que, às vezes, quando está dentro da nossa cabeça, a gente vai interpretar de acordo com a nossa realidade, com aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, não necessariamente vai ser a realidade, mas vai ser aquilo que eu interpretei. Sim, Thalissa, então, mas quando a gente... só para a gente entender uma coisa, você trouxe um conceito de autenticidade. Autenticidade, a gente sabe o seguinte, que autenticidade é eu mostrar para o mundo quem eu sou. E nós não somos perfeitos, né? A gente sabe que quando estou sendo autêntico, eu posso mostrar um lado muito bom da minha faceta, mas um lado sombra, um lado que eu não tenho aquilo desenvolvido e que com certeza as pessoas podem me criticar sobre aquele lado sombra. Então, quer dizer, eu estou mostrando o meu lado bom e o meu lado não tão bom. E às vezes, né, Thalissa, você sabe que a pessoa não se enxerga, né? Ela chega, ela olha, às vezes, até para o mecanismo de defesa do ego dela, ela olha muito que ela tem uma atitude positiva, que ela fala tal, mas, de fato, ela não percebe, às vezes, que ela está passando do ponto, ela está sendo, às vezes... muito cabotina, ela está fazendo muita autopropaganda. Às vezes as pessoas vão achar que ela é snob demais, ou que ela é imatura, que ela tem que estudar mais aquele assunto. Ou seja, quando a gente está na chuva, a gente se molha. É essa que é a questão. Como você sai dessa e a pessoa ela vai ter essa motivação de expressar quem ela é e os seus pensamentos, como que você está chamando a atenção, se ela vai ter também críticas, não é? Exatamente, André, exatamente. Então, às vezes, é o que a gente chama de autoimagem idealizada. A autoimagem que, às vezes, está com algum problema, assim, de aproximação com a realidade. Que a pessoa, às vezes, pode se achar demais, não, eu sou ótima, não tenho que melhorar nada, ou ela pode se achar de menos. Não, eu sou, né, o resto da sociedade não serve para nada. Então, quando a gente busca essa autenticidade, isso significa olhar de fato para quem nós somos, né? Então, é acolher esse lado sombra, né? Então, e aí quando a gente começa a... Por que esse tema é tão importante, né? A gente vai falando o que a gente pensa, o que a gente sente, e a gente aprende a se comunicar. Então, né, no próximo conflito, olha, André, quando você falou
aquela frase, eu me senti dessa forma. Não é um problema que eu tenho com você, mas a forma como você falou, eu interpretei dessa forma. É isso mesmo que eu estou entendendo? Então, quando a gente fala dessa forma, a gente até permite para outra pessoa conseguir falar, não tem nada a ver com isso, eu não quis me expressar dessa forma. Agora, Então, nisso a gente evita um monte de problema, né? agora, você acha que a pessoa, ela dá conta de resolver isso tudo sozinha? Porque ela pode mostrar coisas, ela pode receber das pessoas que convivem com ela, devido a ela ser espontânea, ela pode receber também respostas espontâneas. E você acha que ela consegue resolver isso sozinha? Ela precisa estar pesquisando? Ela precisa, de alguma maneira, estar se atualizando? Qual que é o conselho que você dá quando a pessoa ela quer ser autêntica, ela quer se expor? Porque estar se expondo é estar de peito aberto para o mundo. Então, como que você, no teu caso, lida com essas condições? Uhum. Eu acho que o primeiro ponto é a gente ter coragem. Né? A gente ter coragem de falar o que a gente pensa, mas saber adequar a forma como a gente está pensando, né? Saber quem é o meu telespectador, né? Como é que eu vou falar com essa pessoa, né? E aí, isso não significa que a gente vai pôr panos quentes, porque às vezes a gente precisa falar verdades duras. Isso é um fato, né? O próprio processo da assistência acontece dessa forma. Só que a gente pode falar com as mais duras palavras, mas com aquele carinho nos olhos, se importando com a outra pessoa. Então, esse posicionamento, né, falar o que a gente pensa, mas sabendo dosar, como eu vou falar da melhor forma, né? E sobre esse processo de ser sozinho, né, não tem como a gente evoluir sozinho. E é por isso que a gente está aqui no intrafísico, né? Que a gente vai se melhorando, vai ajudando outras pessoas, e nisso que a gente vai evoluindo. Agora... né? Não tem como a gente ir para o topo da montanha. Não vou conversar com mais ninguém, eu vou me desinibir lá. Agora, Thalissa, eu queria só trazer uma reflexão para ti, que eu estou pensando aqui, né? Será que é coragem mesmo ou é destemor? Sabe por quê? Tem muita gente que dentro dessa atitude, dentro dessa postura de querer ser autêntica, ela pode chegar esbravejando, né? Ela pode, esse lado da coragem, muitas pessoas elas colocam, quando a gente vê uma pessoa corajosa, que ela é briguenta, que ela é de alguma maneira, ela às vezes ela se expõe além do que deve. Ou seja, a coragem ela tem um lado muito animal também, né? Tipo, o bicho corajoso, né? O coragem. Agora, eu falo justamente que o destemor não, olha, eu estou de peito aberto, porque eu vejo que na nossa sociedade as pessoas elas nem sempre essa atitude corajosa que tem um lado bom e um lado meio que a refinar, ela resolve. Ela tem que, às vezes, ter destemor e com parcimônia, com assim aquele sorriso, e tentando entender o outro, entende? Ou seja, ela não ter um medo, ela dominar essa condição de fobia, né? E ela passar para uma atitude mais de autopesquisa, de falar, bem, que nem isso você trouxe, né, Thalissa? O que o outro está trazendo? Por que ele reagiu dessa forma? Que ponto eu tenho que mudar na minha consciencialidade, na minha personalidade? Porque nós estamos em construção, não é isso? Exatamente, André, exatamente. Gostei desse conceito que você trouxe, né, desse destemor, e realmente é muito diferente da coragem só pela coragem, né? A gente tem que qualificar também esse aspecto. Tem um livro que eu gosto muito, que eu comecei agora a leitura, que é o Comunicação Não Violenta, né? Que tem algumas técnicas para aprimorar mesmo os relacionamentos pessoais e profissionais também, né? Que é exatamente isso. Porque, às vezes, a gente ou está numa condição de não querer falar para não querer se expor, ou a gente fala demais. Então, quais são, de fato, as horas que a gente precisa entrar, se manifestar e se posicionar? Não é tudo que eu penso que eu vou falar, mas tem coisa que sim. Então, como equilibrar isso? Tá, agora eu queria que vocês falassem um pouco sobre a conexão entre o pensamento e o sentimento, que parece que às vezes é muito fácil, mas às vezes a pessoa ela quer esconder o sentimento dela. Mas eu queria que você não respondesse agora, que a gente fosse para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco você vai responder para nós, os ouvintes. Fique aí ligado.
Voltamos, estamos aqui no nosso programa Projeto de Vida, na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado. Lembre-se que todos esses programas da RCI, eles ficam no Facebook, onde vocês podem acessar depois, tanto essa como diversas outras entrevistas, e de alguma maneira passar para os colegas, amigos, poder discutir sobre esses temas, não é? E vamos lá, nós deixamos uma questão no ar, que é sobre, para a Thalissa, ela falar para a gente da conexão entre o pensamento e o sentimento. Thalissa, me conta essa história. As pessoas, elas conseguem geralmente perceber essa conexão, elas demonstram o sentimento, ou não tem aquelas pessoas que elas são duras para chuchu e parece que não há sentimento. E aí? Explica para a gente. Pois é, André. Bom, às vezes a gente pode interpretar que o nosso corpo, ele funciona de uma forma separada, né? Como se fosse uma máquina. E não é bem assim, né? Inclusive, muitos órgãos nossos, né, eles são afetados pelas nossas emoções. Né? A ansiedade. A ansiedade é um processo natural, né? Ela é causada por conta do medo que a gente tem em determinada situação. E quando a gente se sente muito ansioso, às vezes o nosso intestino começa a funcionar demais. E aí a gente tem a tendência a ir muito no banheiro, né? Não sei se isso já aconteceu com alguém. Então, a gente vive interconectado, né? Os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, influencia como a gente se sente, né? Influencia todo o nosso funcionamento corporal também. Isso é principalmente muito estudado pela acupuntura, pela psicologia. E aí tem um exemplo do processo de somatização. Às vezes a pessoa tem algum problema de ordem psíquica que começa a ser somatizado no corpo, né? Então, se a pessoa não expressa essa questão psíquica, ela acaba indo se manifestar no nosso corpo, né? Agora, Thalissa, então, pode falar. Mas me explica uma coisa, a gente sabe se alguém está com aquela condição represada aqui, você está falando da importância dela ser autêntica, dela desinibir-se, né? Então a gente sabe que aquela pessoa que ela ficou só guardando, né? Guardando e ela não falava, ela não era autêntica, aí de repente, para as amigas, para a família, ela começa a abrir a boca. A gente sabe, às vezes, até a criança, quando ela é muito... tem aquela educação muito repressora, na adolescência ela vai se desinibir, não é isso? E a gente fala que tem a aborrecência. Eu acho que você passou por isso, todos nós passamos pela aborrecência, né? E a gente fala assim, nossa, mas aquela criança era tão calminha, ela era tão bonitinha, do titio, da titia, e agora ela está colocando a boca no trombone. Como que você vê que a pessoa ela deve se desinibir, né? De que maneira para não criar aquele caos social? Exatamente, né? Então, às vezes a criança está naquele contexto que às vezes pode ser hostil para ela e depois na adolescência ela começa a soltar os cachorros, né? Então, como depois já na adolescência, no finalzinho da adolescência, indo para a idade adulta, também antecipar esse processo, né, o quanto antes. Como se manifestar de uma forma mais homeostática, mais sadia, né? Bom, eu acho que o primeiro ponto é o não julgamento. Porque às vezes a gente pode ter um pensamento patológico, começa a pensar mal da pessoa, daquela situação, e aí a gente começa a se sentir culpado por ter aquele pensamento. Tipo assim, nossa, eu não devia estar pensando isso e eu estou pensando. E aí a gente não se ajuda, né? Tem um problema, que é o pensamento mais patológico, né, que não é sadio, e tem a culpa. E a culpa não serve para nada, só serve para a gente ficar estagnado. Então, a gente não pode entrar nesse processo, não deve-se, né, nesse processo de julgamento. Então, é observar que a gente pensa o tempo inteiro, né? A gente está ali numa máquina de pensamento o tempo inteiro e, às vezes, não vai ter uma qualidade tão boa. Uma técnica que eu uso, que eu faço, que me ajuda muito, é registrar. Então, no final de cada dia, eu pego ali as principais situações que aconteceram no meu dia, né, o contexto, o que aconteceu, né? Anoto meus principais pensamentos, né, por mais feios que eles sejam, anoto o que eu senti e como foi os meus comportamentos, né? Como é que eu reagi naquela situação, né?
Então, e aí depois eu começo a refletir, né? O que aconteceu naquela situação para que eu esteja pensando e sentindo daquela forma? O que eu preciso melhorar para não reagir mais com tanta emotividade, para não carregar tanto assim nas tintas, né? Então, aí a gente começa a mapear as situações e o padrão das situações. Porque, vou dar um exemplo, tá? De caso pessoal. Vai lá. Às vezes, eu já sei que quando eu vivencio, né, uma situação de injustiça, eu sinto muita raiva, né? Eu fico possesso de raiva. Então, eu já tenho essa consciência. Porque essa consciência, esse entrar em contato com essa emoção, com esse pensamento, me serve como se fosse um antídoto. Eu já sei que quando eu estiver presenciando uma situação dessa forma, eu preciso me preparar. Então, eu vou respirar, eu vou trabalhar minhas energias, eu vou pensar melhor no que eu vou falar, como eu vou falar, mas eu preciso também me posicionar. Então, a gente, anotando, né, nessa técnica do registro, a gente aprende também a identificar padrões da nossa manifestação. E esse é o começo do autoconhecimento, porque se você só reage de forma instintiva, você está muito animalesco, né? A gente quer aumentar, a gente quer melhorar esse processo de manifestação. Então, a gente precisa refletir sobre o processo. Sim, Thalissa, é bem interessante o que você está trazendo, que é aquela questão, né? Quem nunca comeu doce, na hora que conhece o melado, ela vai se lambuzar. Então, é basicamente isso, né? Ela estava represada, toda aquela condição das emoções, dos sentimentos, e quando ela começa a soltar, né, deixar fluir essa condição, é lógico que ela vai errar, vai acertar, ela vai modular, ela vai falar assim, poxa, minha amiga, olha, eu fui tão sincera aquele dia contigo que eu te espantei. Mas olha, peço desculpas, é um mau jeito, a coisa é assim, eu estava muito com a coisa entalada, né, na garganta. Então a gente sabe que o ser humaninho, ele erra, né? E ele vai dosificando. Agora, Thalissa, é muito melhor errar dessa forma do que ficar aqui com aquela boquinha fechada, com aquele sorrisinho, né? E lá dentro tá explodindo aquele vulcão e isso cria problema. Agora, eu queria que você respondesse uma questão. Então, de que maneira, eu sei que você já falou isso muito bem até agora, tá? Mas eu queria que você fizesse um processo para o ouvinte perceber como que ele deve proceder. Então, de que maneira equilibrar a fala, né? E as coisas que ela pensa e, de alguma maneira, se desinibir, que é essa a tua proposta, né, de alguma maneira, evitando a repressão, evitando aquela condição, né, de ficar com a questão entalada, né, e, de alguma maneira, muitas vezes, aquele mal-estar dela acaba criando uma coisa pior, né? Mas eu quero que você não fale agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno a Thalissa vai explicar isso para vocês. Aguarde e anote, hein, gente? Então, pessoal, você está comigo aonde? Na RCI, sempre ao seu lado. Meu nome é André Chataloff, estamos entrevistando a Thalissa. Esse é um programa que sempre está ao ar das 10 às 11 horas, todos os sábados aqui com vocês. E a Thalissa, a gente deixou uma questão no ar, que é, de que maneira, então, vamos passar um processo mais técnico para o ouvinte, para a gente, no dia a dia, saber, então, de uma maneira equilibrada, colocar as coisas para fora. De alguma maneira equilibrada, a gente fazer essa desinibição sem assustar o passarinho, sem magoar os outros, né? Sem de alguma maneira criar mais ruído, fazer mais barulho, e a gente, na verdade, os outros vão falar assim, nossa, eu prefiro você antes. Mas na verdade a gente sabe, né, Thalissa, que no primeiro momento a gente vai ter que ajustar alguma coisa, né? A pessoa está com aquilo represado, tal. E é um processo de saúde mental, né? Agora, eu queria que você falasse, então, como que a pessoa vai desreprimir, me dá uma dica de um passo a passo, o que fazer? O que você fez, Thalissa? Beleza.
Bom, eu acho que essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Eu vou tentar ajudar um pouco com a minha experiência, mas fica aí o convite para todo mundo também se pesquisar, tá? Então, assim, o primeiro ponto é, faça. Se você está com medo de fazer alguma coisa, com receio do que os outros vão pensar, do que eles vão falar de você, pegue e faça. Porque é na experiência que a gente vai se regulando, que a gente vai experimentando melhor, né? E além do fazer, né, do colocar a mão na massa, é preciso também falar. Porque quando a gente fala, isso a gente vê muito na psicologia, né? Quando nós falamos, a gente se escuta, então a gente para pensar sobre aquilo que está acontecendo. Então a nossa cabeça vai se organizando com relação àquele fato. E aí não significa que você precisa falar diretamente com aquela pessoa que você teve um incômodo. Você precisa analisar a situação. Tem situação que não cabe. Então, sei lá, cria um grupo no WhatsApp só com você mesmo e vai mandando áudio para você mesmo para você pensar sobre o fato. Depois você exclui, né? Porque senão vai ficar um grupo um pouco patológico, né? Enfim. Então, esse treino é, às vezes, de falar sozinho, às vezes buscar ajuda de profissionais, porque aquela pessoa ela vai ter uma visão de fora, né? Então, é preciso, primeira coisa é analisar a situação, né? Então, se eu falar isso que eu estou pensando, né? O que poderia acontecer de pior? Qual que é o meu maior medo? Né? Ah, eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo de ser rejeitado pelo grupo, eu tenho medo das pessoas não gostarem mais de mim. Quando você tem consciência sobre esses medos, a gente tem material para trabalhar. A gente tem conhecimento sobre a nossa forma de funcionar, né? Então, a gente precisa saber onde a gente está, né? Qual é esse incômodo e como que eu vou expressar ele, né? Então, a gente vai direcionando o incômodo para o ambiente adequado. Às vezes é uma terapia, às vezes é com um amigo, às vezes é diretamente com a pessoa, né? Então, pensar antes de falar também, né? Reformular na sua cabeça, passar o fato. Isso que aconteceu, será que é realmente desse jeito? Será que eu não estou aumentando as coisas demais? Né? Será que de fato foi isso? Ou eu estou aumentando, eu estou diminuindo os fatos, né? E também vale a pena pensar quantas vezes, né, a gente já deixou de ter uma grande oportunidade pelo simples medo de falar o que a gente pensava, né, e a gente não quis se expor. Né? Quantas oportunidades você já perdeu por conta disso? Agora, Thalissa, é só uma questão curiosa, né, que dentro da sua fala, eu acho que a primeira coisa que você chama muita atenção é se a pessoa ela percebe que levanta uma poeira em que ela não dá conta, ela não lança a mão de pedir ajuda, né? Ou seja, que isso não é uma menos-valia. Ou seja, quando você está abrindo para os outros poderem te ajudar, seja até mesmo uma pessoa conhecida, alguém que você confie, ou até mesmo uma questão de um terapeuta, né? Um psicoterapeuta, um consciencioterapeuta, a gente percebe que isso não é uma menos-valia, pelo contrário, mostra que ela está realmente interessada em resolver seu problema. Isso é perfeito. Agora, uma coisa que eu gostei muito, que eu não sabia, essa técnica que você trouxe, é de criar um grupo do WhatsApp com você mesmo e você jogar as coisas ali e ficar se escutando. Eu nunca tinha escutado essa. Olha, mas tem que tomar só cuidado, né, Thalissa, de não mandar uma mensagem para uma outra pessoa e aí isso pode dar problema social, não é? Imagina, não é isso não. Tem que ser algo meio sigiloso, mas também não vai ficar sustentando esse grupo por muito tempo, né? Porque não exatamente cria o efeito contrário, né? Vira um holopensene muito patológico. Mas o que eu queria também pontuar, André, sobre isso que você está trazendo, é sobre o orgulho. Quando a gente abre mão e dá a chance da gente ser ajudado por um profissional que entende do assunto, a gente está abrindo mão do orgulho. Porque às vezes a gente pode estar nessa condição de inibição, de não falar o que eu penso, também por conta de orgulho. Porque a pessoa não quer ser refutada, porque a pessoa não quer receber críticas, não quer levar o contra. E isso tem muito orgulho no processo. Então a gente se desarmar. Não, deixa eu ouvir o que a outra pessoa está falando. Como é que essa outra pessoa pode me ajudar? Thalissa, olha, gostamos muito de tê-la aqui conosco. A gente está chegando nos minutos finais. A gente queria conversar com você por horas, porque esse assunto ele tem pano para manga, né? Mas quais são suas últimas palavras aqui sobre esse ponto de vista?
Quais são as suas considerações finais? Olha, acho que um pouco de tudo do que eu já falei, né? Essa importância da gente olhar e perceber aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, o padrão das nossas energias, porque quando a gente pensa, a gente emite um sentimento e ele alcança a pessoa através da nossa energia. Então, a gente precisa olhar isso com mais cuidado. Qual é o padrão que eu quero me manifestar? Né? Eu quero ser uma pessoa mais positiva ou eu quero continuar estagnada ou uma pessoa negativa? E aí, eu vendo como eu quero me manifestar, eu consigo passar a reverberar isso para as outras pessoas e estar ajudando de alguma forma, né? Que esse é o objetivo. A gente aprende a falar para a gente ajudar melhor os outros e a gente se qualificar. Excelente, Thalissa. Muito obrigado pela sua participação. Traga outros temas. Você fala muito bem, você se comunica muito bem, né? Traga outras ideias aqui, outros temas para a gente poder estar discutindo, apresentando para o grande público. Então, nós agradecemos. Obrigada e até a próxima. Até mais. Pessoal, vocês gostaram? Mas agora vamos para uma outra etapa aqui do nosso bloco, que é o Proexis no Mundo. Então são pessoas que vão dar o seu exemplo, vão falar o que é o projeto de vida para elas, o que elas estão fazendo hoje. Vamos lá. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Olá, meu nome é Isabela Colares, eu sou voluntária e docente de Conscienciologia desde 2015, pesquisadora de Conscienciologia desde 2014. E como que eu reconheci as ideias de ponta da ciência e Conscienciologia? 2013 para mim foi o ano da grande virada. Eu estava num período aí de baixíssima lucidez, que é caracterizado pelo porão consciencial, baixa lucidez frente às cláusulas pétreas do meu curso intermissivo, daquilo que eu acordei de realizar nessa dimensão humana. E num pedido de ajuda, num pedido de socorro, num diálogo com o terapeuta, na quarta ou quinta sessão, eu consegui retomar muitas das minhas experiências projetivas no período da infância. Aquele banho de loja ali dos amparadores, no que diz respeito aos fenômenos parapsíquicos lúcidos. E aí o terapeuta fez o seguinte convite: Isabela, que tal arrumar suas coisas e ir para Foz do Iguaçu, que lá você vai encontrar o CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. E sugeriu que eu batesse um papo ali com o professor Valdo Vieira, e foi o que eu fiz. E no CAEC, aqui em Foz do Iguaçu, que é onde eu resido hoje, eu recebi aquele banho de loja, as boas-vindas ali por parte dos amparadores intra e extrafísicos. E foi então o ano da virada, né? Dezembro de 2013, aliás, de 2013 para 2014 foi o período da grande virada para mim. Em 2014 eu volto para Curitiba, que é a minha cidade natal, e passo a frequentar as palestras gratuitas do IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Em 2015 eu ingresso para o voluntariado conscienciológico e questões como curso intermissivo e pensene, para mim, são tão sérias que eu já engatei a primeira também ali na docência. E para mim essas duas senhas mexem demais, porque a partir do momento que eu me considerei intermissivista, eu vi a responsabilidade que eu tenho frente a todas as questões, a oportunidade que eu tive de frequentar uma série de disciplinas pró-evolutivas antes de ressomar nessa vida humana. E retomar questões muito sérias relacionadas, inclusive, à lucidez, que eu precisaria ali assumir, pegar as rédeas da evolução. E o Pensene, que é a soma dos nossos pensamentos, sentimentos e energias, como uma ferramenta crucial para a gente entender a evolução e construir novas realidades. É muita responsabilidade, né? A lógica do Pensene nos dá muita liberdade, mas somada a essa liberdade, responsabilidade. E eu sou profundamente grata por ter reconhecido as ideias de ponta. E você? Você acha que você nasceu nessa dimensão física para fazer o quê? Invista na sua evolução, o planeta inteiro ganha com isso. Acabamos de presenciar mais um Proexis no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência.
Então, pessoal, vocês gostaram justamente dessa visão aí da programação ProEx no mundo? É bem interessante, né? Porque a gente começa a estudar as particularidades, como que as pessoas no seu dia a dia fazem e veem a questão do projeto de vida. É muito importante você chegar no final de um programa como esse e refletir, poxa, como que eu me comporto? Olha que nem a Thalissa nos trouxe. Será que eu sou desinibido? Eu procuro falar o que eu penso? É lógico que a gente tem ali que usar o bom senso, tem que usar aquela questão que a gente chama do simancol, né? Quer dizer, ter uma percepção que o momento certo de falar as coisas, ou seja, o efeito daquilo tudo, mas até certo ponto não represar as coisas dentro de si. É uma coisa muito importante essa questão da desinibição, mas é uma desinibição calculada, lúcida, né, planejada e, de certa maneira, que a gente busque o nosso aperfeiçoamento. Não adianta a gente chegar e querer mudar o mundo. A primeira coisa que nós temos que mudar é nós mesmos, as nossas condutas, os nossos valores, e assim vai. Bem, nós sempre jogamos aquela pergunta no ar, nós falamos sobre o que é aporte existencial. Nós vamos aqui explicar. Os aportes existenciais, pensando ali na questão financeira, o aporte é quando você tem ali uma aplicação, tem já um trabalho, tem um investimento e, de repente, você coloca uma grana extra naquele investimento. Não era para você fazer, mas você acaba tendo um a mais de uma maneira em que aquilo acaba favorecendo a aplicação, favorecendo o investimento. Olhando do ponto de vista da nossa existência, são considerados aportes existenciais os recursos que você recebe decorrentes do investimento, não agora seu, mas de um mecanismo maior, que a gente chama de um maxi-mecanismo, interassistencial, onde alguém, de alguma maneira, lhe dá algo naquela situação que é inesperado, mas que acaba ajudando imensamente. Então, isso pode ser, por exemplo, às vezes, alguém que vai te dar um curso. Poxa, eu não estava nem pensando, nem esperando, a pessoa me deu um curso, de repente eu achei que valia a pena, fui lá, fiz o curso e eu saio com muitas ideias na cabeça, faço renovações dentro da minha intraconsciencialidade, dentro do meu ser, e aquilo, de alguma maneira, ajuda muito. Você dá uma acelerada no seu processo. Então, existem diversas formas, né, que são, às vezes, muito úteis, né, para aprendizados, condições favoráveis para melhorar o desempenho das suas tarefas interassistenciais, de você ajudando os outros. Verifique no seu dia a dia, verifique na sua vida o que você recebeu que era inesperado, que não era programado, mas que de alguma maneira aquilo deu uma reviravolta positiva no seu dia a dia. Bem, esperamos aqui que vocês tenham gostado do nosso programa. Estamos chegando aqui aos minutos e segundos finais. Mas fique tranquilo que todos os sábados estamos aqui com vocês, das 10 às 11 horas. Continue com a programação da RCI, que está sempre ao seu lado, podendo trazer informações importantes no recheio aí de todas as informações, de toda a programação da rádio. Bom final de semana a todos e todas e até sábado que vem com o programa Projeto de Vida. Até mais. Tchau.